negócio complicado é esse de sílabas poéticas? Sabe de uma coisa? Vou fazer a métrica pela sinalefa e ai! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Nelson Lima, tenho 63 anos, sou ator, né, desde tempos atrás. Eu sempre militei pelo teatro, a começar na escola, aos 12, 13 anos, que eu me lembre, e também pela igreja. Mas com o tempo eu me profissionalizei como ator. Tenho minha DRT, cadastrado no SATED, mas também eu sempre fiz poesia. Aliás, minha família, meus tios, minhas tias, eles têm essa pegada da poesia, de poeta, e eu também tinha, só que era um pouco assim, guardada, né? Só mesmo rabiscada e na gaveta. Mas com o tempo eu fui me entusiasmando e fui me utilizando dessas duas artes, teatro e poesia. E na poesia eu me enveredei pelo cordel. De tanto ir para a feira, acompanhando mãe para ajudar na feira e vendo aqueles cantadores e declamadores no meio da feira falando daquele jeito bem típico do cordel. E aí eu fui me encantando e tentei saber, adquirir folhetos de cordel. Hoje eu tenho vários cordéis aqui, além, né, dos meus, que eu mesmo escrevi. Enfim, eu tenho essa militância. Atualmente eu estou mais no cordel. E no cordel eu faço parte da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, que esse ano, agora em maio, está completando 16 anos. Desde o começo, eu sou um dos fundadores, né, participei do início, e 2009 e 2010 fui presidente da Associação dos Artistas de Caruaru, a ASARTIC. 2010 e 2011 eu fiquei presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. E de lá para cá, eu não saí mais da diretoria. Tenho me prontificado e sou aproveitado, e atualmente eu atuo como primeiro secretário da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. Nesse ínterim, nesse tempo, nesses 15 anos de academia, foi feito um projeto com o título Projeto Cordel nas Escolas. E eu estou nele também justamente há 15 anos. Esse projeto, sem nenhuma vaidade, e se a vaidade é para Caruaru, é para a academia, Caruaru é a primeira cidade, talvez do mundo, que desenvolva um projeto de ensino de cordel nas escolas do jeito que a gente faz. A gente trabalha na escola o ano todo, de janeiro a dezembro, ou então de fevereiro propriamente a novembro, o ano todo dentro da sala de aula, acompanhando o aluno nas aulas de português, com o professor de português na sala. Isso durante esses 15 anos. Não conheço, me desculpem, me corrijam se por acaso de algum canto faz, eu até espero que seja assim também, porque nós não fazemos o ensinamento do cordel de maneira esporádica. A gente vai lá numa escola e isso é muito bom. Faz uma apresentação, o violeiro, o que canta, o que declama, né? O tirador de coco vai, aí fala um pouco sobre rima, métrica e oração e vão embora. Aí, uns 2 meses depois vão de novo e assim ficam circulando pelas escolas, né? Graças a Deus por esses cordelistas que se prontificam a estar formando público. No nosso caso aqui não, a gente é contratado pela Secretaria de Educação. Acho também que é uma diferença, porque na verdade por aí afora, e isso é bom, o professor de português é que ensina cordel, o professor de geografia ensina cordel, o professor de história é ele que ensina cordel, o professor, enfim, matemática, esses professores aproveitam e ensinam cordel. E nós cordelistas agradecemos bastante por esses professores que têm esse carinho pela literatura de cordel. Já aqui em Caruaru, a Secretaria da Educação contratou técnicos em cordel, em literatura de cordel, e remunera mensalmente como se fosse um professor, e essa dura já 15 anos. Por isso eu dizer que é um projeto diferenciado.
Todo canto tem cordel, todas as escolas têm. Mas da forma que é feita aqui em Caruaru, eu acho que ainda não tem. Mas está aberto, né? Nós temos Passira, São José do Egito, Tabira, Tacaimbó, que já desenvolve belos trabalhos de ensino de cordel nas escolas. Observem agora alguns registros fotográficos da minha atuação na escola. Depois dessa introdução, que na verdade vocês precisariam ficar me conhecendo, o que é que eu faço, para poder ter uma certa credibilidade no que eu vou falar. Na verdade, esse documentário, esse vídeo, é para falar da métrica do cordel. Não vamos falar sobre rima, não vamos falar sobre a oração, não vamos falar sobre estilos, não vamos falar de mais nada, a não ser métrica, que é o tamanho do verso, a quantidade de sílabas que cada verso deve ter na literatura de cordel. Isso é muito comum. Então nós vamos nos prender à métrica, por isso eu dizer, a métrica pela métrica e IAI. Quando eu digo IAI, não estou querendo dizer que estou encerrando o assunto. Não estou querendo dizer que é do jeito que eu sei, é o jeito padrão, é o jeito mais certo. Não, não é. Mas é porque nós temos, pelas regras do nosso riquíssimo português, nós temos a figura sinalefa, que define a separação silábica de cada verso, e você vai encontrar as 7 sílabas, redondilha maior, 5 sílabas, redondilha menor, e por aí vai, as décimas. Então eu mesmo, como poeta de bancada, eu defino o tamanho de cada verso do cordel que eu faço pelas regras de português. Aí, digamos, tem o repentista. O repentista, ele define o tamanho do verso, a hora de parar no verso, é uma intuição, é um dom, inclusive super excelente. Eu invejo bastante, invejo admirando esse dom que eles têm de encontrar o tamanho do verso pela intuição. Isso é fantástico, na hora ali, na bucha. Eu como poeta de bancada, vou encontrando aqui, ó, contando nos dedos. Aí tem uns trovadores também que tem o seu jeito de encontrar a métrica, mas, repito, eu vou me especificar a minha fala para cordelista, poeta de bancada, pois, repito, por aí afora, isso muda de região para região. Cada localidade do Brasil tem seus falares, tem seu jeito de falar, os pronomes, os verbos, os adjetivos, cada um tem seu jeito, isso tem alteração no tamanho do verso. Então eu considero todos. Eu não sou daquele que, por exemplo, é para ter 7 sílabas, é 7 e acabou. Se tiver 8 ou 6, não é cordel. Não, não é assim. Mas isso a gente vai explicando quando eu estiver discorrendo acerca de como é que se acha, na verdade, o tamanho do verso na literatura de cordel. Dentro do projeto Cordel nas Escolas, a cada ano nós tínhamos e temos, né, um produto final, o que nas escolas eles chamam de culminância, né? Então a gente trabalha o ano todinho para quando chega em novembro nós temos um trabalho a apresentar. E nós apresentamos, confeccionamos um livro, Projeto Cordel nas Escolas. Bom, que é uma produção coletiva, um livro coletivo que feito por todos aqueles que participaram do projeto logo no início, lá em 2007, né, que é a produção dos alunos. E quando eu completei 10 anos de ensino de cordel em sala de aula, aí eu fiz meu primeiro livro sobre o assunto. Minha experiência com cordel em sala de aula. E aí, no caso, a equipe que já teve 9 componentes, e hoje em dia só tem 2, mas aqui estava a equipe completa, onde a gente trabalhando em cada escola, eram 6 escolas
que nós dávamos cobertura na cidade de Caruaru. Hoje em dia nós damos cobertura a 2 escolas, porque temos só 2 cordelistas. E o nosso lema, o lema desse projeto é Trabalhando a História de Caruaru. E nós focalizamos a cada ano personalidades, pessoas bastante relevantes na nossa cidade. Em 2018, nós fizemos Meu Olhar sobre Nelson Barbalho. Ou seja, o olhar de cada criança na pesquisa sobre Nelson Barbalho, cada um descreveu em forma de versos. Os alunos, eles escreviam na pauta, no papel pautado, eles escreviam manualmente a sua pesquisa sobre o autor Nelson Barbalho. Estivemos estudando outros autores também. E após a escrita corrida deles, a gente ia transformando em cordel a história que eles mesmos escreveram. E para encontrar o tamanho do verso certo, para você cumprir com a métrica e tipificar como cordel, é claro que a gente estuda. E o estudo é diário. Não tem esse negócio de, agora eu aprendi a colocar na métrica, a fazer na métrica e acabou. Não, diariamente você tem que estar sempre estudando, porque são regras muito complicadas de português para você encontrar. E aí a gente pesquisa. Claro que na internet tem uma enxurrada de informação. E aí me desculpe o jeito pejorativo de falar, mas parece que na internet tem muitas besteirices, muito blá blá blá. Mas é bom pesquisar e você peneira e fica só com aquilo que você acha que deve ficar. No caso, a minha pesquisa literária é no livro físico, sentindo o cheiro. Nós temos aqui a Cartilha do Cantador, do poeta e professor Aleixo Leite Filho. Aqui mesmo em Caruaru, a Cartilha do Cantador. Então aqui é matéria de pesquisas que eu faço para ficar sempre alimentando a métrica na mente. Pronto, agora aqui é uma reedição agora mais completa, né? Aquela outra foi em 85, essa aqui foi em 2014, e pode ver que o layout aqui da capa já está um pouco diferente, mas é o mesmo autor, Aleixo Leite Filho, professor e poeta aqui da nossa cidade. É minha fonte de pesquisa também para definir a métrica. Já esse livro aqui, eu ganhei ele, está com uns 20 anos atrás. O autor é Fuad Maron e é Na Vaquejada do Verso o título desse livro. O filho dele, do Fuad Maron, né, que ele já era falecido, a gente se encontrou lá no Rio Grande do Norte e ele me presenteou com esse livro, que é fonte de pesquisa também dos meus estudos diários. Pode até ver que tem anotações minhas aqui. Apesar de ser um livro escrito nos anos 80, mas ele tem suas atualidades de hoje. E na continuação da pesquisa, esse aqui é mais recente. Pelejas em Rede, de Maria Alice Amorim. Eu acho que a maioria dos cordelistas a nível de Brasil conhece essa pesquisadora. E é um livro mais atual de pelejas e nesse assunto de cordel, e de trovas e de repente. Eu até recomendo que você adquira esse volume, porque esse volume é muito rico em informações. Então, é uma coisa que cordelista nenhum, poeta nenhum, autor nenhum, não tem que parar de estudar. Tem que arrumar um tempinho, tirar alguns minutos por dia para estar estudando e aí fortificando os seus conhecimentos. E para finalizar, nós temos aqui uma edição bem recente das escritoras Shirley Isabela e Eulina Fraga sobre o mapa da rima. E na pesquisa dessas duas estudiosas, entre tantos outros cordelistas, eu também fui achado e consta minha biografia como um achado de rima. Bom, agora vamos ao que interessa, que é o estudo da métrica. Bom, gente, então vamos lá. Eu só queria compartilhar com vocês também, dentro da pesquisa que eu sempre faço, nos livros que eu mostrei agora há pouco, e lógico na internet e muito mais,
é que sabe-se que Leandro Gomes de Barros é o pai nacional do cordel. E por ele ter sistematizado o cordel como a gente hoje usa e conhece, talvez ele seja, na verdade, o pai mundial do cordel. Mas o que eu queria dizer de detalhes sobre Leandro é que ele é um paraibano, passou a morar muito pobre os pais, passou a ser recebido por um tio, o tio começou a criar ele, só que eles sempre entravam em atritos. E ele fugiu logo cedo, parece-me que ainda pré-adolescente, ele fugiu aqui para Pernambuco, né? Foi para o Recife. E Pernambuco tem essa coisa, né? De não só ser um nascedouro de talentos, mas também de atrair talentos para cá. Aí o Leandro Gomes de Barros passou a morar no Recife já desde adolescente. Só que desde criança que ele gostava de ouvir os declamadores, os violeiros, os pandeiristas. E ele implicava com uma coisa, segundo a pesquisa, né? Que ele via que cada um deles começava a falar o verso e parava no mesmo canto. Aí voltava para o segundo verso, terceiro verso e quarto verso. Tinha um tempo, um tamanho, né? Aí que coincidência é essa deles pararem no mesmo cantinho? É coincidência ou é combinado? Alguém está dando algum sinal para parar e passar para o próximo verso, né? O que chama-se de frase na gramática normal, em poesia chama-se verso. E ele ficou implicando com isso, mas um apreciador dessa obra. Em Recife, ele estudou, inclusive ele cursou letras, né? Aí ele ficou sabendo o porquê que para. Por que cada verso tem um tamanho e todos param naquela mesma instante, naquela mesma quantidade de sílabas, para, nenhum a mais, nenhum a menos. Ele sempre implicou. Aí foi justamente estudando o nosso glorioso português, né, a literatura máxima mundial, de elite mesmo, né? Aí ele descobriu que o que fazia isso era a figura sinalefa, que é um recurso, é uma regra do nosso riquíssimo português, que a sinalefa faz com que você conte os versos não pelas sílabas gramaticais, e sim pelas sílabas métricas ou as sílabas poéticas. Então foi aí que ele começou a sistematizar o cordel como a gente hoje conhece. E é isso que a gente vai ver agora, né? Como eu já disse, a gente não vai estudar aqui, eu não vou falar sobre rimas, estilos de rimas, valores de rimas, categorias de versos, nada. E não vou citar também autor nenhum, a não ser esse, o Leandro, né? Porque aí esse é para ser citado mesmo. Mas a gente vai se apegar só à métrica, a quantidade de sílabas que deve ter cada verso na literatura do cordel. Sabendo que, só lembrando, que o cordel ele tem mais regras para se escrever do que a literatura clássica e erudita. Então, cordel não é para qualquer um, é para qualquer um que queira, assim, né? Queimar as pestanas, estudar e fazer. Mas vamos ver agora, vamos ver aqui exemplos de como seria essa figura sinalefa que determina o tamanho do verso pelas sílabas métricas. Vocês vão acompanhando aqui agora conosco, preste atenção aí, eu vou sair de cena, né, que é para vocês se apegar ao exemplo. Acompanhem aí. A sinalefa faz que duas sílabas se tornem uma só estrutura silábica. Vamos aos exemplos. De água, aí você tira o e fica de água. Para, você tira o A, aí fica pra. O outro exemplo aí, agora siga aí. De algum, tira o fica da algum. Quando isso ocorrer, você chama de sinalefa. É um recurso literário do nosso português. Você aplica a sinalefa. Olha esse outro exemplo agora. Vamos lá. Para aquele. Aí o que é que você faz? A sílaba para, né? Ra, e a vogal A de aquele, você junta. Olha, está acompanhando aí?
para. Quando essas duas vogais átonas se podem juntar e formar uma sílaba. Outro exemplo. Outro avião. Então, o O de tro junta ao A de avião e o que era duas sílabas se tornam uma. Quando isso ocorrer, você chama de crase. Terceiro exemplo. Piano. Aí você junta o I de pi com o A. Piano. A outra palavra exemplo. Suave. A, que seriam duas sílabas, você junta o U com o A, e aí fica, em vez de três sílabas, ficam duas sílabas. Piedoso, mesma coisa, o I de pi junta com o E, e aí formam uma só sílaba. Quando isso ocorrer, você chama de sinérese. E em quarto, acompanhe aí agora, reunir. Então, reunir, nós temos aqui um ditongo, né? R-E-U. Aí você separa ele e fica reunir. Separa o E do U. Piedade. Pié é um ditongo. Aí você vai ter que tornar ele hiato. Feito em reunir também, né? Você tornou o réu, que é ditongo, em hiato. Piedade, o I de pi se junta com E. E saudade, S-A-U, sal, também é um ditongo, mas você separa esse ditongo aí. Eu acho que você nem lembra disso, né? Você estudou isso no primeiro ano do ensino médio, mas não é muito fácil de lembrar mesmo, não. Quando isso ocorrer, você hiatizar um ditongo, você chama de diérese. Então são essas as 4 regras do nosso português que vai norteando a figura sinalefa. Elisão, crase, sinérese e diérese. Repito, e vou estar sempre relembrando, regras do nosso riquíssimo português. Agora nós vamos repetir mais outros exemplos, para que ficar mais fixo na sua mente, ok? Vamos lá, agora com exemplos, com as frases, né, os versos, né, completo. Vamos lá aqui de novo, acompanhar aí conosco. Elisão é quando há supressão de letras. Acompanha aí. A lata de água levei para fora. Separando pela gramática, aí temos a lata de água levei para fora. Dá 12 sílabas gramaticais. Agora, pela métrica, só tem 10 sílabas. Vamos rever aqui. Lembra do exemplo, de água, tiro E, né? Aí fica a lata d'água. Levei para, aí tiro o R e fica pra fora. A lata d'água, levei pra fora. Então, diminui 2 sílabas, saindo de 12 e ficando apenas com 10. Esse é o exemplo quando ocorre uma elisão. Crase. A crase ocorre quando junta sem perca de letras. Veja aí. Quando estou cansado, eu deito. Pela gramática, tem 10 sílabas. Quando estou cansado, eu deito. O que é que ocorre? Quando uma palavra termina com a vogal átona e a próxima palavra também é uma vogal átona, então juntam as duas e formam uma sílaba só. DO de quando e ES de estou. Os dois vão se juntar. Como também cansado. Dó e eu, que são 2 sílabas, vão formar uma, conforme você vai ver agora aí. Ó. Observe. Quando és, em vez de ser quando estou, não, é quando és, dó e es juntou, e lá na frente, dó, eu, que eram 2 sílabas, juntou, e o que era 10 sílabas gramaticais passou a ser 8 sílabas métricas.
Não esqueça disso. Gramática é uma coisa, métrica é outra. Ambos são recursos linguísticos literários do nosso riquíssimo português. Vamos agora ao terceiro exemplo, que é sinérese, quando junta um hiato. Observa aí a próxima frase. A poesia é coisa boa. Temos 10 sílabas. A poesia é coisa boa. Nós temos poesia, P-O-E, é um hiato. E lá na frente, B-O-A, boa, também é um hiato. Aí vocês vão juntar esse hiato, tornar um ditongo. E aí vai ficar assim, acompanha aí agora a terceira frase. Ela já na métrica. A, poé, o pó e o é junta. Zia, é, então o A e o é. Outro detalhezinho aqui. A sílaba átona junta com a sílaba átona. Agora, quando a próxima palavra, a sílaba é tônica, junta também. Por isso que está aqui o A e o E juntinho. O A é átono e o E é tônico. Então, repetindo, fraca com fraca, que é átona, né? Junta. E fraca com forte, junta também. Coisa boa. Boa era 2 sílabas, passou a ser uma porque o que era hiato passou a ser ditongo. E assim, de 10 sílabas, passou a ter só 7 sílabas. Diminuiu o tamanho do verso. Terceiro exemplo, diérese, quando separa um ditongo. Está vendo aí o jogo literário? Antes foi, né, na sinérese, é quando junta um hiato. Agora é quando separa um ditongo. Vá se ligando aí. Vamos à frase. A vaidade me assusta. Então, a separação gramatical dessa frase, que vai ter 8 sílabas, é essa aí, ó. A, vai, V-A-I, é um ditongo. Da, de, me assusta. Aí, agora a separação métrica, a terceira frase, ela já na métrica. A, vai, então o A e o I de vai, que era uma só, ditongo, aí você separa e forma um hiato. Da, de, me assusta. Me assusta, aí aqui é uma crase, né? Porque são 2 vogais átonas que eram separadas, passou a juntar. Então, de 8 sílabas, passa a ter 7, ou seja, o verso foi diminuindo. Agora, pessoal, eu quero lembrar também que essa separação métrica, esse uso de gramática e ortografia, espalhado pelo Brasil, cada local, cada região tem os seus falares. Ou seja, tem o seu jeito de falar, tem um timbre de voz, tem uma sonoridade diferente. E a sonoridade, ela está muito juntinha da métrica. Tem momentos, tem versos que a sonoridade fala mais alto do que a métrica. Ou seja, você determina o tamanho do verso não pela figura sinalefa, e sim pela sonoridade. E aí entra a questão do dom. Por exemplo, um repentista. A gente, eu, né, e a maioria, nós somos poetas de bancada. A gente senta e sai calculando, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, é o que eu faço aqui, meu dever de casa. Eu vou separando as sílabas para ela ficar em 7 sílabas, que é o mais usual. No cordel, os 7 sílabas métricas e não gramatical é o mais usual. E é chamado de redondilha maior, quando tem 7 sílabas. Mas tem também 5 sílabas, redondilha menor. Tem 10 sílabas, que é o decassílabo. Então, cada verso tem um tamanho. Quando você começar a fazer o seu cordel, você deve escolher a quantidade de sílabas que você vai fazer. Repito, usual, o que mais se faz é 7 sílabas. Então, faça todo ele. Pode ter 10 estrofes, 12, 15, 18, 20, 30, 100. Todas têm que ter uniformidade de sílabas. E aí, como eu ia dizendo,
varia da região. Essas regras da sinalefa, né, que é a elisão, a crase, sinérese, diérese, é aplicado ou não nas regiões por aí afora. Isso muda um pouco. Então, não sei até onde está chegando, né, esse vídeo, e você pode estranhar. Então, não estranhe, é assim mesmo. Nós estamos filmando aqui de Pernambuco. Só em Pernambuco, lá em todos os estados, né? Só aqui em Pernambuco são 4 regiões. Em cada uma delas há diferença de falares, pequenas, mas há. Imagine no Rio Grande do Sul, imagine lá em Manaus. Então, tem que se considerar isso aí. E outra coisa também que eu falo, que é uma posição minha. Às vezes, você é 7 sílabas? Aí tem um verso lá com 6 sílabas. Um versozinho lá na estrofe perdida, com 6 sílabas. Aí na outra estrofe lá na frente tem um com 8 sílabas. Ou seja, estaria fora da regra, que é 7 sílabas. Mas às vezes, quando você vê isso, você parte para a sonoridade. A sonoridade é que dá a palavra final. Se soa bem aos ouvidos, se passa bem, então deixa lá com 6 sílabas ou com 8. Se puder manter as 7, é o original, é a técnica, é o correto, né? Mas aí fica, repito, de acordo com qualquer um. Às vezes a estrofe está com uma rima muito boa, uma rima bem afinadazinha. A oração, ou seja, o conteúdo, o assunto, tá bom demais. Tá dizendo o que é para se dizer. Aí por conta de um verso, no meio de 10 ou de 7, aí um versozinho só, tá com um a menos e um a mais, aí você vai encrencar. Eu sei que tem os coronéis do cordel, né? Quando é 7, é 7. Não pode, só pode ser 7. Não, vamos dar uma quebrada. Tem tantos poetas por aí afora que sentem essa dificuldade, então a gente vai relevando, mas sem deixar relaxar. Tem que manter as regras do cordel. São muito mais ricas do que as regras da literatura clássica e erudita. Clássica e erudita é o nosso cordel, rapaz. Vamos agora para os próximos exemplos, agora muito mais mastigados. Vamos ver aqui? Vamos ver? Fiquem aí, acompanhem aí. Nessa frase, um olho de água nasce ali. Aí na separação gramatical vai estar justamente assim. Um olho de água nasce ali. 10 sílabas. Separação gramatical, vá lembrando aí. Agora vamos para a separação métrica. Um olho de A. Então aqui ocorreu uma elisão, como você está vendo aí. De água nasce ali. Ocorreu uma crase. Ou seja, num verso só, 2 exemplos. Uma elisão e uma crase. De A e CA. Nasce ali. Vamos para a próxima. Poesia é uma inspiração para a vida. Agora vamos repetir essa frase já com a separação gramatical. Poesia é uma inspiração para a vida. 16 sílabas. Agora vamos processar essa mesma frase já pela métrica. Poesia, então o poé é uma sinérese, aplicou uma sinérese. Poesia é, então nós temos aqui uma vogal átona com a forte, a é, então chama-se de crase. Mas, poesia é uma. O MA e o INS, que eram 2 sílabas, formam uma pela crase também. E mais na frente, para a vida, tirou o R e ficou pra vida, uma elisão. Ou seja, numa só verso agora, nós temos 4 intervenções de métrica. Uma sinérese, 2 crase e uma elisão. E o que tinha 16 sílabas gramaticais passou a ter só 10 sílabas métricas. Mais um exemplo. A vaidade é sócia da lua. Então agora vamos para a separação gramatical. A
vaidade é só se a da lu a. 10 sílabas. Na métrica, a vaidade. Lembra-se que vai é um ditongo, então a gente torna ele um hiato, né? Separa, né? Você lembra, né? Que hiato é quando duas vogais se encontram em sílabas separadas. Ditongo, quando duas vogais se encontram na mesma sílaba, que é o caso aqui de vai, né? Vaidade, aí vai. Embaixo separou. Depois vem vaidade é uma crase, né? O final de vaidade, de, junta-se com a próxima vogal tônica é. Só, se há, aí nós temos aí uma diérese, ou seja, o que era hiato, agora junta em forma de tongo. Viu que riqueza aí é o nosso português? No começo foi uma diérese, agora aqui mais uma diérese no meio, uma crase. E aí nós temos 9 sílabas. Mais um exemplo. Hoje acordei um pouco saudoso. Pelas gramáticas, vamos ver aí como é que fica a separação gramatical. Hoje acordei um pouco saudoso. Então nós temos 11 sílabas. Partindo para a métrica, fica assim, vá acompanhando aí. O final de hoje, né, que é JE, junta com A. Como é duas vogais átonas, elas juntam em forma sílaba. Nós temos uma crase. Hoje acordei um. Então, D e um são sílabas átonas e formam uma só sílaba. Formando aí, no caso, um trissílabo, né? Que é uma vogal e duas semivogais. E é uma vogal, I e U são duas semivogais. O que eram duas, agora formam uma só sílaba. Hoje acordei um pouco saudoso. Então, saudoso. S-A-U, aí é um hiato. No caso, na gramática, é um ditongo. Lá em cima você está vendo, na frase anterior. Sal, está junto. Aqui embaixo, separou e quando separa, no português se chama diérese. E aí, de 11 sílabas, passa a ter somente 9 sílabas. Olha aí, tá vendo? Uma literatura, né? Um folheto, um livro tão fininho, né? 10 por 15, papel, jornal, desenhos feitos à mão, simples, né? No valor de 2, 3 reais, mas na verdade dentro dele é que está a riqueza literária. No interior do cordel é que está o valor, e não no papel e no tamanho. Essa riqueza que vocês viram agora da figura sinalefa que está impregnada no cordel. Fora outras coisas, viu? Porque assim, é um vídeo, né, para falar só sobre métrica, mas se a gente for se estender, se a gente for puxar para o lado da trova, você sabia que o trovadorismo tem outra pegada de métrica? Métrica, mas aplicada às trovas, aí entra outras variantes do nosso riquíssimo português, que não vai ser o caso agora, mas mais para frente a gente pode pensar nisso. Mas tente valorizar mais essa literatura tão simples, porque por dentro ela é realmente muito rica. Agora, pensa aí comigo, hoje em dia, 2021, a gente tem um estudo assim bem mais avançado, né? Agora, como eram os cordelistas de uns 40, 50 anos atrás? Como era que eles acertavam o tamanho do verso? Eles sabiam dessa coisa da sinalefa, né? Elisão, crase, sinérese, diérese. Será que eles sabiam? Repito, tem mais alguma regrazinha aí, viu? Que eu não vou colocar porque não dá tempo e nem precisa. Mas serve de curiosidade para você pesquisar.
Vai lá no Google, ligou-se, né? E você pesquisa lá tudinho. Como é que eles acertavam isso? É o que a gente vai ver agora, o mestre Dila. O mestre Dila é o Papa Mundial da Xilogravura. Lógico, ele já faleceu, mas nós vamos conversar agora com o filho dele, Valdez Soares, também poeta, para ele dizer como era que o pai dele, com pouquíssimos estudos, e fazia cada cordel arretado. Vamos ver? Visitar lá o Valdez Soares? Vamos lá! Bom, gente, vocês já ouviram aí, né, várias técnicas de se conseguir a sílaba métrica, né, a quantidade de sílabas de um verso. E nós estamos aqui agora, como vocês já viram também no início, no Memorial Mestre Dila. O Dila é considerado o Papa Mundial da Xilogravura. Isso até é cantado em música já, esse chavão. E aí eu fiquei pensando, como era que 40, 50 anos atrás, né, o Dila que tinha estudo, né, mas não era feito o estudo de hoje, né, a exemplo de outros também. Como é que esse pessoal, mesmo sem ter tanto estudo, conseguia atingir a métrica? Veja um exemplo aqui de uma estrofe de um cordel do Dila. Até quando se cumpriu de Jesus toda missão, foi ao trono celeste, dias depois São Simão subiu e foi nomeado a chaveiro do portão. Todas têm sete sílabas métricas. Aí a gente encontra aqui, no terceiro verso, a gente encontra uma sinérese, que é uma separação, né, de tongo para hiato, e lá no quarto verso, 1, 2, 3, no quinto, nós temos também no final nomeado é um hiato, aí ele se torna de tongo. Ou seja, são as facetas do cordel, e eu tenho certeza que, inclusive, feito muita gente hoje em dia, não está por fora da sinérese, da crase, da sinalefa, da figura sinalefa, enfim. E o Dila acertava tudinho, tá aqui, ó, tudinho certinho. Então a gente vai saber agora com o filho do Dila, o Valdez Soares, que também é cordelista, é produtor cultural, agenciador cultural aqui da nossa cidade. Bom, gente, na realidade, vivendo neste ambiente de cordel, né, onde o Dila e muitos outros cordelistas da época, a gente via que era dom, né? Às vezes quando a gente via eles escrevendo, fazendo, versando em determinado momento, Olegário, como era um poeta repórter, quando trazia as notícias de um avião que caiu, de uma personalidade política que caiu, eles versavam na hora. E a gente sentia que era um dom, que não era a questão de parar para ver questão métrica, para ver questão da oração. É evidente que a oração, referindo-se no momento, era aquele teor. Ora, se um avião caiu com determinadas pessoas, o cordelista ali já fazia o cordel. Mas eu via, Nelson, naquela época de 10, 12 anos, que essa junção de poetas, né, como Olegário Fernandes, o Dila, o Vicente Vitorino, o Zé Cristóvão, o Chico Sales, que foi o Francisco Areda, né, Francisco Sales de Areda, que foi o homem que escreveu o Cachorro que Defecava Dinheiro, que daí surgiu o Alto da Compadecida, tirada de alguma coisa dali. Então era o dom daqueles poetas, né? A gente não via na época eles falarem métrica, porque era uma coisa muito recente, né? Hoje a gente vê nas escolas, muito bem ministrada por vocês que fazem cordel na escola, explicando o aluno a questão da métrica, a questão da oração, a questão... Tudo muito bem, mas naquela época a gente não tinha isso. O poeta fazia o cordel, fazia suas estrofes, colocava no papel, ia para fazer uma edição por ali e corria para as feiras. Na maioria das vezes nem falada era cantada. Então uma vez um professor me falou que
Quando a poesia ela é cantada, às vezes esconde muita coisa em relação à métrica, essas coisas, né? Mas quando ela é lida, quando ela passa a ser escrita, ela tem que obedecer à questão da métrica, questão de oração, etc. Mas aquilo eu determino, aliás, não determino, eu creio que que é o dom do poeta. O poeta ele tem aquela coisa de hoje, por exemplo, quantos e quantos vê um Paulo Pereira, que era um papa, na minha opinião, do cordel, era um cara que declamava maravilhosamente bem. E qual escola que Paulo Pereira participou, né? Então, e outros poetas que a gente vê batendo viola, fazendo repente por aí, e qual o grau de instrução que esses poetas tiveram? Nenhum, porque é o dom, o dom. O cordel tem essas facetas. O cordel ele é rico por essa originalidade, né? Quando você sente que o poeta tira de si, da sua alma, para escrever aquele cordel, né? Quantos e quantos poetas, como por exemplo o Chico Pedrosa, que hoje é um catedrático na declamação, mas é uma pessoa que não participou dessa escola de métrica, pode estar participando agora. Mas Chico Pedrosa é um cara que ele vem, para mim, se eu não me engano, é o declamador mais velho do país hoje. Chico Pedrosa. E quantos poetas que participaram aqui nesta casa, onde hoje situa-se o Memorial Mestre Dila, vieram para cá, como o próprio J. Borges, por exemplo, quando escrevia, trazia para Dila fazer a xilogravura, e a gente via que eram escritas, aqui mesmo eu ainda guardo escritas de Dila, originais, né? E que a gente vê que ali acolá uma foge dessa determinação métrica, dessa determinação hoje, que é importantíssima no cordel. Mas a gente vê que quando você olha, meu Deus do céu, e Dila? Qual foi a escola que Dila participou para fazer isso? Então é o dom. Eu acho que antes de tudo, antes da métrica, antes da oração, antes de qualquer coisa, é necessário que haja alma para se fazer um cordel. Que haja aquela vontade, né? De você de ser um declamador, de você ser um poeta. E quantos poetas temos por aí no anonimato porque tem medo dessas formas, dessas normas, né? Muitos temos por aí, muitos poetas bons nas escolas, nas ruas, escondidos com um papelzinho debaixo do braço, porque tem medo de mostrar. Porque se onde é que está certo, onde é que está errado, não vou mostrar porque está errado. Aí tem aqueles, né, que são um pouco mais abertos, né, e desacanhados e pedem para dizer, veja isso aí, vê o que é que está errado, né? Agora veja, hoje em dia tem muito disso também. Mas naquele tempo, né, não tinha esse compromisso de fazer, será que está na métrica certa? Porque já fluía, né, como o Dila, o Olegário, o Cristóvão, né, e tantos outros, fazia, o próprio Paulo Pereira, né, fazia naquela coisa concatenada direitinho, e é isso que eu admiro no poeta que tem o dom também da métrica, né, que o dom da poesia é um dom geral, né, você pode fazer uma poesia sem rima, né, sem ser em forma de verso, né, um texto poético, ele tem poesia nele quando tem todas as figuras de linguagem do nosso português. Agora, colocar nas regras, e quando a regra começa a imperar, né? Ih, rapaz, a técnica, quando a técnica passa a superar o dom, então a poesia sai assim meia, né? Que não era o caso dos nossos cordelistas do tempo do Dila. Por quê? Porque muitos deles, como eu já citei vários, mas eu me lembrei agora de um poeta, Rodolfo Cavalcante, que era de Salvador. Ele aqui e acolá chegava aqui, Dila, eu quero uma xilogravura sobre esse cordel aqui, contando a história. Por exemplo, o marido que abandonou a mulher, coisa assim do cotidiano. E das vezes, Dila olhava o cordel e dizia, olha, mas você esqueceu isso aqui, esse verso não está... Eles próprios se corrigiam, né? Quando às vezes a poesia não batia, eles próprios se corrigiam, mas fora essa técnica. Essa técnica para eles seria uma grande assombração, concorda? Por quê? Porque eles tinham esse dom de fazer seus cordéis, de procurar
uma xilogravura. É evidente que se eu falo, por exemplo, aqui com você, como São Pedro entrou no céu, que é uma maneira de um debate entre Pedro e Jesus Cristo. Então, como São Pedro entrou no céu? Como você aí narrou 2 ou 3 estrofes. Então, se fazia, mas eles também tinham a humildade de chegar para o outro poeta e dizer, fulano, olha aqui, olha, meu cordel que eu fiz agora, dá uma olhadinha aí. E eles próprios se corrigiam, mas na maioria deles não era a técnica, e sim o são com tição, amor com flor. Então eles faziam essa correção dentro da técnica da poesia, mas não dessa técnica. É técnica importante, importantíssima, né? Hoje estamos aí nas escolas, os professores, conversando com os alunos sobre o cordel na escola. É importantíssimo. É tão que hoje nós temos aí, o nosso presidente da academia hoje é fruto de cordel nas escolas. O Davi Jefferson é um fruto de cordel nas escolas. E muitos outros garotos que surgiram por aí fazendo cordel, que é fruto de cordel na escola. Então, para se fazer um cordel hoje, tecnicamente falando, é necessário que escute o professor. É necessário, isso é necessário. Agora, em relação àqueles cordelistas de 10, 20, 30 anos atrás, era o dom, era a alma. Eu lembrei agora também, né, que ninguém vê nenhum repentista, né, uma viola, conta nas sílabas, para depois falar, né, feita a gente, né, a gente conta as sílabas para chegar lá, né, o repentista é na hora, você dando um tempo ele fazendo na hora. Mesmo assim, os cordelistas, né, que faziam daquele tempo, faziam sem estar pensando muito, já jogava mesmo assim as palavras certas. Tanto você fala dos repentistas, eu também falo dos emboladores, né? Aqueles que tá raro hoje, né? Você encontrar o cara batendo pandeira. Ah, não sei, é o Olegário, né, que faz isso, o Olegário ainda bate. Mas os próprios emboladores, eles também vêm por caju e castanha, né? Um exemplo de caju e castanha, né? Que fazem, por exemplo, outros emboladores que a gente vê aqui no São João. É o dom. Então, essa palavra, o dom, a gente não aprende na escola, não. O dom a gente não acha na rua, não. O dom é divino. Há pessoas que têm o dom para ser médico, que é médico. O dom para ser professor é professor. E o dom para ser poeta é divino. Então eu cito vários exemplos, né, de poetas, como eu já citei aqui, o próprio Nelson citou, de poetas que você basta olhar para ele e já está declamando. Eu acho lindo isso. A gente vai a São José do Egito, a Itapetim, cidades que parece que lá a poesia vive nas pedras. Porque você chega lá, conversa com um, o cara já vem declamando um poema para você. Então é isso, eu acho que, eu tenho certeza, né, de que a poesia ela é um dom. O cordelista de 30, 40 anos atrás, quando ele escreve aqui, que você observa, de meu Deus do céu, cara, porque é o dom, gente, é o dom. Então hoje a gente tem toda essa técnica, é importante acompanhar? Sigam, porque é importante. Agora, é preciso, diante de toda essa técnica, de todo esse labor da poesia, você também tem um dom. É verdade. Pronto, agora eu quero pedir uma permissão a você, Valdez, para a gente fazer uma busca de imagens aqui do interior do memorial do Mestre Dila. Pode ser? Claro que sim. Claro que sim. Vamos lá ver. Pronto, visto aí esse exemplo, essa fala do Valdez, agora nós vamos ver um outro exemplo de dois personagens, Biduda e Lanceja, já um pouco conhecido, onde eles também estão pelejando um com o outro, é outra modalidade, né, do cordel, e também que eles procedem com a sílaba métrica. Assistam aí.
Pode me chamar de Biduda. Não ligo para apelido. Só não me chame de doido, que por mim será repelido. Sou da paz, também do amor. Às vezes eu sou curtidor, só não serei enxerido. Lhe achei muito do atrevido. De lancejo o povo me chama. Doido, já vi que tu és mesmo. Já eu sou bem linda dama. Se tu responder me apanha. Nem verse que tu não ganha. Não sabes de minha fama. Nunca ouvi falar de tu, desconhecida, infamada. Tu podes até ser linda, mas de dama não tens nada. Pronto estou para te enfrentar. Um aviso vou lhe dar, sairás daqui difamada. Já vi que não és de nada. Impossível não conhecer. A melhor das cordelistas, outra igual não há de ter. Tu és uma besta pensa e não terás recompensa. Tua sorte será viver. Depois que te conheci, sorte já não mais a tenho. Provar que tu não és nada será sempre meu empenho. Mulher nenhuma me aguenta. Sou besta, tu és jumenta. Lhe trato só com desdém. Minha opinião mantenho. Tu és sem educação. Feio, quiçá molesta. Irrita qualquer cristão. Tu já não tem respeito. Se cala então seu sujeito. Perdesse a competição. Pronto, viram aí, né? O Biduda e Lancejo, eles estão no canal aí do YouTube, né? E você pode depois pegar os contatos e assistir lá. E se inscrever. Agora, para finalizar esses exemplos, agora vai vir um outro personagem que eu faço, que é o Zé do Cordé. Vamos lá. Não caiu bem a feijoada, a barriga tá inchada, tu estás mesmo desnutrido. Se os remédios andam caros, o que se tem é só inflação. Muito mal dá para se comer, fuja da medicação. Veja, as curas naturais pelas plantas medicinais podem ser a solução. Muito vasta a variação de chás para nossa alegria. Chá digestivo, diurético, para o nosso dia a dia. Menta, hortelã, camomila, presta atenção, assimila, para ter mais sabedoria. Chá de boldo e erva doce, carqueja, espinheira santa, jurubeba, abacateiro, também o capim de planta. Hibisco, anis estrelado, beba quente ou bem gelado, é riqueza sacrossanta. Eu só queria fazer um complemento, é que na Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, eu assumo a cadeira de número 11 e o patrono é João Martins de Ataíde. E também eu faço parte da UBE, União Brasileira de Escritores, no núcleo aqui em Caruaru, cuja união eu faço parte da diretoria temática de conselheiro. Eu sou faço parte do Conselho Fiscal da União Brasileira de Escritores.